Antes de refletirmos na palavra de Deus, eu gostaria de convidar você para orar comigo, pedindo que Deus fale ao nosso coração neste momento. Oremos. Senhor, nós agora estaremos diante da Tua palavra e nós pedimos que o Senhor fale conosco através do Teu Espírito Santo. Abra os nossos olhos para vermos e enxergarmos o Senhor presente diante de nós. E abra os nossos ouvidos para ouvirmos a sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Há um tempo atrás eu vi a história de uma senhora que caminhava pela rua muito cabisbaixa, muito triste, angustiada. E ela vivia uma profunda depressão. E quando ela menos esperava, ela ouviu a voz de um bandido assaltando ela, dizendo: "A bolsa ou a vida, mulher?" Ela estava tão angustiada que ela virou para aquele rapaz com uma arma na mão e disse para ele assim: "Moço, pode escolher, as duas estão vazias." Pode ser uma história que nunca existiu, mas ela retrata muitas vezes o coração do ser humano, principalmente diante do que nós estamos vivendo hoje, da dor que essa pandemia tem causado na vida de tanta gente. E quando a gente sente uma dor muito profunda, a gente experimenta muitas vezes a depressão, a tristeza, a angústia. E a nossa cabeça baixa e a gente não consegue enxergar o que está acontecendo à nossa volta. É mais ou menos isso que aconteceu quando Jesus morreu na cruz e os seus discípulos ficaram perdidos, sem chão, angustiados, desesperados, porque tudo aquilo que eles esperavam que aconteceria, aconteceu completamente diferente. E eu gostaria de ler alguns versículos de uma história bíblica que conta a história de dois desses seguidores de Jesus que estão vivendo essa angústia, que estão vivendo essa grande decepção, que estão cabisbaixos. Lucas, o evangelista, do capítulo 24, conta-nos assim essa história. Naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, dois deles, dos discípulos, estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas presta atenção no relato de Lucas. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Aqueles dois discípulos no caminho de Emaús estavam trilhando o caminho da decepção. Eles haviam investido anos da vida deles seguindo a Jesus, acolhendo as palavras de Jesus e acreditando que Jesus seria o Messias e que iria restaurar o reino de Israel. Eles deixaram para trás famílias, trabalho, para seguir a Jesus. Mas na sexta-feira, Jesus foi preso, morto, crucificado e morto, e todas as expectativas deles foram por água abaixo. Sábado, como a lei dos judeus não permitia que as pessoas trabalhassem ou andassem longas jornadas, eles ficam ali em Jerusalém, mas no domingo, quando eles já podem retomar a caminhada, eles decidem voltar para casa, Emaús. E juntamente com tantos peregrinos que haviam passado o final de semana, a semana inteira em Jerusalém, por conta da Páscoa, eles estão caminhando de volta no final do dia, a passos lentos, cabisbaixos, conversando sobre a grande decepção. A grande decepção que eles estavam sentindo no coração deles. Em meio a peregrinos que passavam por ele, a estrada devia estar cheia, porque muitos peregrinos voltavam para suas casas. Jesus, que havia ressuscitado naquele dia, se aproxima e começa a caminhar ao lado deles. E Jesus, então, começa a caminhar com eles, mas eles não se dão conta de que é Jesus do lado deles. Tamanha é
a depressão, a angústia, o fardo que eles estão carregando. E Jesus então lhes pergunta: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam a caminhada, assustados, com os rostos entristecidos. E um deles, o chamado Cleopas, pergunta-lhe: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe as coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus dá corda para a conversa e pergunta: que coisas? E aí então eles falam o que aconteceu com Jesus de Nazaré. Ele era um profeta poderoso em palavras e obras, diante de Deus e diante do povo. Mas os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que iria restaurar, trazer a redenção para Israel. E hoje é o terceiro dia que isso tudo aconteceu. Preste atenção nessa declaração desses homens. Nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção para Israel. Quando nós temos expectativas equivocadas, a chance de nos decepcionarmos é muito grande. O que eles esperavam é verdade, mas eles tinham uma consciência equivocada do que Jesus veio fazer. Eles tinham na cabeça deles a ideia de que Jesus iria restaurar politicamente a nação de Israel e tornar uma nação independente, poderosa, como eles já haviam sido no passado. Mas eles não tinham ainda entendido a missão maior de Jesus de vir ao mundo para restaurar a humanidade caída e perdida no pecado. E quando nós temos expectativas e elas são frustradas, muitas vezes a gente perde a noção, a gente perde o chão, a ponto deles não conseguirem nem perceber que é o próprio Jesus vivo, cumprindo as Escrituras, que estava caminhando com eles. E eles continuam explicando, e na fala deles a gente percebe como eles estavam cegos, por que os olhos deles não eram capazes de enxergar Jesus. Eles dizem: algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Mesmo com o testemunho de que Jesus estava vivo, a dificuldade do coração deles é tremenda. Às vezes a decepção é tão grande na vida da gente que nós não conseguimos enxergar o óbvio na frente dos nossos olhos, na frente dos nossos narizes. Para os discípulos na estrada de Emaús, Jesus estava morto. Jesus continuava morto. Quantos de nós não caminhamos nossa vida dessa maneira? Decepcionados, deprimidos, angustiados, diante dos obstáculos, diante de expectativas frustradas, diante de sonhos que nós sonhamos e que não se realizaram. Às vezes temos a impressão de que Deus está longe, Deus está distante, que esse Deus que nós ouvimos falar é uma história antiga que nos contaram. Às vezes nós temos no nosso coração dúvidas a respeito da própria existência de Deus. Pois se Ele existe, por que eu estou passando por isso? Se Deus me ama, por que eu tenho que atravessar dificuldades como as que eu tenho passado? Por que nós temos que enfrentar uma pandemia como essa? Mas o bonito dessa história é que apesar dos discípulos terem desistido de tudo, estarem voltando para casa, naquele final de tarde de domingo, Jesus não havia desistido dele. Jesus não havia desistido dos seus planos. Jesus não havia desistido daquilo que ele veio fazer, da obra que ele veio fazer, que ainda não estava concluída, que é salvar o mundo, anunciar as boas novas para todos aqueles que Deus quer alcançar. Por isso, Jesus vai ao encontro desses discípulos e Jesus resgata esses discípulos no caminho da decepção deles.
Jesus resgata os discípulos no caminho de Emaús, no caminho da dor, no caminho da decepção. E como que Jesus faz isso? Como é que Jesus resgata esses discípulos do caminho da decepção? Primeiro, caminhando do lado deles em meio à dor deles. Versículo 15 diz assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Queridos, essa é uma das grandes verdades da Bíblia que nós temos que acolher em nosso coração. Seja qual for a estrada que estejamos trilhando, por pior que ela seja, por mais dolorosa que seja, o Senhor Jesus se aproxima de nós e caminha conosco em meio às nossas dores. Jesus vem ao nosso encontro. Essa é a maravilha do Evangelho. Enquanto as religiões, as mais diversas religiões, mostram o ser humano tentando encontrar um caminho para chegar na divindade, no sagrado, a palavra de Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, Ele é que vem ao nosso encontro para nos encontrar onde quer que nós estejamos. Mesmo que estejamos passando pelo vale da sombra da morte. Mesmo que estejamos trilhando o caminho da decepção, da angústia, da dor. Jesus resgata os discípulos no caminho da decepção ao se aproximar deles, ao caminhar com eles. Mas Jesus vai além. Jesus, ele restaura as expectativas, ele esclarece as Escrituras, ele explica as Escrituras que eles não estavam entendendo. Versículo 25 e 27 diz assim, Jesus falando para eles: como é que vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Ou seja, Jesus ele volta para as Escrituras e ajuda-os a enxergar o real significado da palavra de Deus. Hoje em dia, nós escutamos cada absurdo de religiosos que usam as Escrituras para gerar só expectativas no coração das pessoas. Mas o que Jesus faz? Jesus se mostra vivo nas Escrituras. Jesus explica o que as Escrituras falam a respeito dele. E as Escrituras dizem que ele é o servo sofredor. Ele é aquele que tomou as nossas dores sobre ele mesmo. Ele é aquele que pagou os nossos pecados na cruz. Ele morreu para nos salvar. Mas a palavra também diz que ele ressuscitaria. E ele ressuscitou no terceiro dia. E é por isso que ele estava caminhando ali ao lado dos discípulos. E aí, quando eles estão se aproximando de Emaús, a noite está caindo, Jesus faz menção de que vai continuar caminhando na estrada, e eles se sentem compelidos, eles convidam Jesus para passar a noite na casa deles. Jesus vai, eles sentam na mesa, e diz a palavra que, versículo 30 e 31, quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão e deu graças, e partiu e deu a eles. E nesse momento em que Jesus partiu o pão e deu aos discípulos, os olhos deles foram abertos e reconheceram que era Jesus ali com eles, vivo. E Jesus então desapareceu da frente deles. No partir do pão, na comunhão, Jesus se mostra vivo. O que esse texto me ensina? E eu gostaria que você também entendesse isso. Que por mais difícil que esteja a sua caminhada, Jesus está caminhando do seu lado. Jesus está falando com você através da sua palavra. E Jesus quer partilhar da comunhão com você. Ele partiu o pão, ou seja, ele partiu o seu próprio corpo naquela cruz por você. E quando a gente se volta para a palavra de Deus, a gente se volta para essa mesa da comunhão, a gente se volta para o sacrifício de Cristo, os nossos olhos se abrem. E nós somos resgatados do caminho da decepção. Quando Jesus resgata os discípulos desse caminho da decepção, coisas acontecem, coisas maravilhosas. A primeira delas é essa que eu falei agora, os olhos deles se abrem.
E eles reconhecem Jesus. Talvez você precisa ter os seus olhos abertos para reconhecer Jesus vivo diante de você. Eu sei, nos momentos mais difíceis, às vezes é difícil, mas Ele está ali do seu lado. Ele está ali na palavra. Ele está ali no partir do pão. Ele abre os nossos olhos para o enxergarmos. E essa história é maravilhosa, porque aqueles discípulos que estavam indo de Jerusalém para Emaús, ou seja, estavam desistindo da missão, estavam tomando o caminho da decepção, da angústia, agora eles têm o coração deles ardendo, porque Jesus falou com eles. Versículo 32 diz assim, eles falam entre si, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, quando Ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Quando Deus fala conosco, quando Jesus fala ao nosso coração, o nosso coração arde. E mais do que isso, nós retomamos a nossa caminhada. Versículo 32 diz assim, que na mesma hora, à noite, levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. E o que eles fazem quando eles encontram os 11? Eles proclamam, eles anunciam as boas novas. Eles disseram, é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus também foi reconhecido por eles quando partiu o pão. Olha que maravilha essa história. 2 discípulos angustiados, deprimidos, frustrados, voltando para casa, abandonando a missão, se sentindo derrotados, eles são encontrados por Jesus no caminho da decepção. Jesus fala ao coração deles. Jesus parte o pão na casa deles e abre-lhes os olhos para que percebam que Jesus está vivo. Eles sentem o coração ardendo. Eles voltam para Jerusalém. Eles retomam a caminhada e eles anunciam as boas novas. Essa história é a história dos discípulos no caminho de Emaús, mas esta é a minha história, essa é a sua história também. Porque Jesus está caminhando com você agora. Mesmo que você esteja passando pelo vale da sombra da morte. O Senhor Jesus está falando com você através dessa palavra. E Ele pode fazer o seu coração arder. E o Senhor Jesus também está abrindo os seus olhos para que perceba que Ele está vivo. Para que nós possamos, através da nossa vida, testemunhar que Jesus vive em nós. Jesus ressuscitou. Aleluia. Deus te abençoe.